Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler lá no tema da campanha que está em Zacarias, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. A igreja pode se assentar. Irmãos, essa palavra é muito tremenda. Quando meu pai colocou esse tema dessa campanha, todos os temas, ele sempre vem direcionado pelo Senhor. Às vezes é um louvor que a gente está ouvindo, às vezes o Senhor está falando, não, o tema vai ser referente ao que está sendo falado nesse louvor, ou diversas outras maneiras. E eu sentada conversando com ele no quarto dele, a minha tia tinha me passado essa palavra, ela falou assim, Samara, olha que palavra. E, nossa, essa palavra ela foi impactante, porque assim, o momento em que eu estava vivendo, ela foi muito forte para mim naquele momento. Que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Irmãos, o Senhor ele tem falado aqui poderosamente desde o início do culto. O pastor Eritz, ele teve a sua oportunidade. Eu até falei com a Luana, com a Inês. Eu falei assim, meu Deus, será que o pastor Eritz vai falar tudo? E aí a Amélia também com a oportunidade. E aí depois veio a irmã Selma. E aí depois, eu não me lembro mais quem foi que falou. Raíssa também. Então assim, irmãos, o Senhor ele só vem para confirmar aquilo que está sendo falado aqui nessa noite. E o que ele tem para passar para a igreja. E como a Marisete, ela trouxe uma palavra poderosa na semana passada. E Deus ele falou poderosamente também no meu coração. Da forma que foi explanada, através da vida dela. E essa palavra, irmãos, ela fala sobre muitas coisas. Ela fala sobre idolatria, sobre falsos profetas, sobre a morte de Cristo, No versículo anterior, capítulo 12, fala sobre a morte de Cristo. E no primeiro versículo do capítulo 13 fala sobre uma fonte de água. Uma fonte, aqui fala. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Irmãos, nós sabemos que essa fonte é Cristo, É uma fonte que jorra água que nunca se esgota. É a fonte da vida, é a fonte do amor. Tudo que vem dessa fonte é para o nosso bem. E é muito maravilhoso saber que a gente tem aonde recorrer, a gente sabe a fonte que a gente tem que ir para que a gente tenha vida. E nessa palavra fala que o Senhor ele veio para acabar um pouco com isso, com a idolatria, com os falsos profetas. A Marisete, ela falou com muita propriedade que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai entregar, que a gente vai revelar. Porque é o nome do Senhor que a gente carrega, irmãos. A gente está aqui, é o nome do Senhor que a gente carrega. Então, quando a pessoa vê você, ela vê e fala assim, aquilo ali é um cristão, que carrega Cristo na vida dele. Então, ai de mim, entregar aquilo que não vem da parte de Deus. Irmãos, tremenda essa palavra, que fala que na história, a idolatria, os falsos profetas, o Senhor, quando ele, naquela morte de cruz, quando aquele sangue foi vertido na cruz, foi vertido, mas para purificar, ele comprou os nossos pecados naquela cruz do Calvário. E muitas das vezes nós não damos o devido valor, já foi falado aqui. Às vezes a gente quer abrir a nossa vida para quem não vai resolver os nossos problemas, irmãos. E não vai mesmo. E às vezes, como a Raíssa mesmo já antecedeu aqui, às vezes a punhalada vem de quem a gente menos espera. E é assim mesmo. Ela não vai vir do inimigo não, irmãos. Ela vai vir daquele que a gente menos espera. Irmãos, essa palavra ela veio para nos ensinar muita coisa. Ela tem vários sentidos. Tem a história da Bíblia. E se a gente for trazer para a nossa vida, irmãos? Se a gente for trazer para a nossa vida,
essa palavra, né, ela tem várias interpretações, né? Diante da pesquisa que eu fiz, quando é perguntado, mas que feridas são essas que estão nas suas mãos? São as feridas como que fui ferido na casa dos meus amigos. Em algumas histórias, de algumas interpretações, essa pergunta é feita para os falsos profetas, né? Os falsos profetas. E quando eram perguntados, né? Porque falava que naquela época tinha muitos rituais e eles se cortavam, se mutilavam. E aonde foi feito? Na casa lá dos deuses, né? E só que existe uma outra interpretação, que é como se essa pergunta tivesse sido para Cristo. E diante, né, daquilo que eu estava lendo, foi muito tremendo. A gente fica imaginando, irmãos, o cenário. Quando essa pergunta é feita para Cristo, tu fica imaginando aí no teu lugar, quando é perguntado, que feridas são essas nas tuas mãos? E o Senhor, com aquela forma amigável, maravilhosa de ser, essas feridas elas foram feitas na casa dos meus amigos. E o Senhor, mesmo assim, Ele te chama de amigo. Pedro, que andava com Ele, negou Ele 3 vezes, irmãos. E era amigo dele. Pedro, tu me amas? Ele ainda pergunta, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro negou 3 vezes. Quando Jesus estava ali para ser, né, entregue, ele com medo perguntar, que falou assim, ué, mas você é um deles, você anda como eles, você fala como eles, você louva como eles. Não, você deve estar ter se enganado. Irmãos, é assim que acontece. Às vezes você está numa luta terrível. Terrível, às vezes tem gente que tá do teu lado, que você acha que está contigo, mas às vezes faz até vista grossa. Irmãos, a Luana sentiu no coração de trazer a Dina aqui na frente, irmãos. Só quem não tem compaixão, não tem um coração, não consegue sentir a aflição, se compadecer da situação. A Inês é a mesma coisa, passou por um vento terrível e Deus tem sustentado ela até hoje. E no dia que ela chegou ali no meu trabalho, ela estava com tanta dor, uma dor tão intensa. Eu liguei para minha tia, eu falei assim, tia, preciso socorrer a Inês. Não consigo ver ela assim, não. Alguma coisa eu tenho que fazer. O que está nas minhas mãos, eu tenho que fazer. Irmãos, e Jesus Cristo foi entregue pela minha vida e pela tua vida na cruz do Calvário, irmãos. Na cruz do Calvário. O sangue foi vertido ali pela minha vida, pela sua vida, irmãos. E o Senhor, Ele nos chama de amigo. Eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os amigos que me açoitaram, que me deram vinagre para eu beber quando eu estava com sede. Esses eram os meus amigos. Porque o Senhor, quando o Senhor estava sendo entregue ali naquele lugar, naquela cruz, diante de todas aquelas injustiças, daquelas cuspidas, ele foi transpassado, irmãos. E quando ele estava ali naquela cruz, ele falou assim, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, esse é o nosso amigo. Aleluia! Esse é o nosso amigo. Quando você está aflito no seu quarto, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor, Ele te chama de amigo. Aleluia! Às vezes, irmãos, o Senhor nos dá a direção. Meu filho, não faz isso, porque isso aqui é errado. E a gente faz mesmo assim. E Ele ainda continua te chamando de amigo, mesmo você desobedecendo uma ordem dEle. Irmãos, isso é tremendo. Porque as feridas, elas são feitas dentro da casa dos nossos amigos. E às vezes você está passando por alguma aflição. Às vezes você chega aqui com um sorriso no rosto. Mas só o Senhor consegue contemplar o teu coração. Às vezes você até chegar à porta da igreja e você está chorando em prantos. Aí você enxuga as suas lágrimas e coloca um sorriso no rosto. Porque o Senhor é a minha força.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus. E é assim que acontece, irmãos. Alegrei-me quando me disseram, porque na casa do Senhor tem vida. Na casa do Senhor tem palavra de conforto, de consolo. E quando lhe perguntaram onde foram feitas essas feridas, Glória a Jesus. foram na casa dos meus amigos. Glória a Jesus. Irmãos, já foi falado, mencionando aqui coisas que eu tinha escrito aqui. Caim feriu seu irmão, matou seu irmão. E aí a gente pergunta, Abel, onde foram feitas suas feridas? Ela foi feita pelo meu irmão. José, aonde foi feitas essas feridas? Foi na casa de meu pai, através dos meus irmãos. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a gente fala das feridas que foram feitas, mas e quando a gente que fere? E quando a gente que é o ofensor? A gente que machuca? Já foi falado aqui pela Amélia. Nossa boca, nossa língua, ela é um pequeno membro, mas que fere, que machuca demais. Mas ela mesma já continuou. A gente tem que entregar para o Senhor. Quando a gente decide fazer com as nossas próprias mãos, a gente não consegue resolver o problema. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, o problema é resolvido. Então eu posso te dar um exemplo. Davi, ele feriu Urias. Quando? Quando colocou ele na frente da batalha, porque ele se apaixonou pela mulher dele. Vou colocar Urias na frente da batalha para que ele seja morto. E aí tu imagina, quando a gente vê no seriado, a gente vê que Urias ele foi para frente da batalha, só que os soldados eles receberam uma ordem do rei. Não, quando Urias estiver lá na frente, deixa ele sozinho. Meu Deus. Deixa ele sozinho, por causa de uma ordem, né? Ele foi morto. Só que aí, irmãos, vem o profeta Natan na casa de Davi. E Davi, ele não estava esperando por isso. Ele não estava esperando. O profeta, quando ele chegou na casa de Davi, ele falou assim, Davi, eu venho com uma nova da parte de Deus para a tua vida. Então me diga, olha, vou te contar uma história, Davi. Ó, tinha um homem que era muito rico, tinha muitas riquezas, muitos gados. E tinha um outro homem que ele era pobre, mas ele só tinha uma bezerrinha. A única, que era como se fosse parte da família dele. E aí veio o homem rico e tomou aquela bezerra, aquela única bezerra que ele tinha. A única. E aí, o que você faria, Davi, nessa situação? Eu manda prender ele, manda matar, manda fazer com a vida dele. Isso é uma injustiça. Mas e aí? Mas o profeta chegou e falou assim, mas Davi, esse homem é você. Esse homem é você. E às vezes a gente está sendo ferido, mas e quando a gente fere? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque a gente acha, né, a Marisete uma vez ela falou, achei engraçado, mas a gente acha que a gente é o alecrim dourado. Alecrim dourado. Irmãos, a nossa vida, a gente vive fases de altos e baixos. A gente continua na presença, porque o Senhor que nos sustenta. Mas a gente vive aquela fase que a gente está no espírito e a gente vive aquela fase que a gente está na caverna. Só que a gente, muitas das vezes, quando a gente está no espírito, a gente está no topo da santidade, a gente quer impor sobre a vida do irmão. Não, porque o irmão ele tem que ser assim, porque está errado, porque a gente tem que buscar, irmãos, a gente tem que buscar. Só que quando a gente está na caverna, e quando alguém se levanta contra a nossa vida, a gente está na caverna, não, mas o Senhor, Ele me conhece. O Senhor sabe. E, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Porque a gente um dia está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. E o Senhor, Ele tem falado, irmãos. Mas o Senhor, que é o nosso amigo fiel, muitas das vezes a gente é ferido por alguém próximo, algum amigo que a gente não esperava. E a gente fala assim, eu não quero mais saber de amigo.
eu não quero mais saber. Mas o Senhor, diante de todo o sofrimento que ele viveu, de todas as injustiças, ele ainda deu um voto de confiança. Não, eu vou perdoar ele. E às vezes a gente quer falar assim, não, eu quero distância. Eu quero distância. Porque fez uma vez, vai fazer outra vez. Irmãos, Pedro, além de negar ele 3 vezes, mesmo presenciando todas as dádivas feitas pelo nosso Senhor, um dia que ele estava diante daquela tempestade, ele viu, pensou que era um fantasma. Não estou vendo, não acredito que seja aquele que estava aqui comigo, que operou todos aqueles milagres, né? A gente pensa assim. Mas ele olhou, Cristo chamou ele, e ele temeu diante do Cristo. E às vezes a gente teme a tempestade, eu vou sucumbir, vou perecer nessa luta. Não vai não, irmãos. Não vai não, o Senhor ele nos dá as estratégias. A arma, ela está aqui nas nossas mãos. Irmãos, Judas é um exemplo. Estava ali, aquele que colocar a mão no prato comigo, ele vai me trair. E a gente acha que o Senhor não sabia, o Senhor ele sabia. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu há de me trair. Não, Senhor. Claro que não. Mas a gente fala aquilo que a gente nem sabe. A gente fala que a gente não sabe. E foi assim que aconteceu, irmãos. Foi assim que aconteceu. O galo cantou 3 vezes e estava lá. Pedro traindo. E Judas, que andava com Cristo, também presenciou os feitos por 30 moedas. E aí esses dias eu estava ouvindo uma pregação, uma palavra que falava sobre isso. Mas Judas, ele podia ir lá diante do Senhor pedir perdão, mas o orgulho não permitiu. E às vezes acontece com a gente, o orgulho não deixa. Eu morro, mas não peço perdão. A Amélia falou aqui, irmãos. Às vezes a gente está com uma tristeza no nosso coração, carregando uma mágoa durante tanto tempo. Mas como que a gente vai alcançar as vitórias? Senhor, eu quero bênção, eu quero vitória. Mas eu estou com essa mágoa que eu não consigo liberar o perdão. Ela falou aqui ainda. Não adianta. Enquanto eu olhar para a cara da pessoa e lembrar, e aquilo ali me feria porque não teve ainda o perdão no coração. E esses dias eu conversava com a minha mãe sobre isso. A minha mãe, né, ela foi ferida por muitas pessoas. E aí, esses dias ela falava assim, minha filha, me fez tão mal, mas eu perdoei meu coração. Eu não consigo mais sentir nenhum ressentimento. Eu consigo ajudar. Eu consigo estender a mão. E às vezes a gente quer achar, mas irmão fulano é assim, desse jeito. Mas e quando tá no privado, que ninguém tá vendo? Às vezes tá ajudando e você tá criticando. É porque o irmão é assim, irmão é desse jeito, né? E às vezes quando bate na tua porta, às vezes na rua mesmo a gente passa, você tem um dinheiro para comprar um lanche, uma comida, às vezes você tem dinheiro na bolsa. Aí tu tá com tanta pressa, não tenho não. E é assim que a gente faz, irmãos. É assim que a gente faz. Então, irmãos, o Senhor, Ele não desiste da gente. A gente sabe disso. Que o Senhor, Ele é nosso amigo. E Ele não desiste de você. Mesmo você sendo desobediente, mesmo você temendo, mesmo você, às vezes, no lamaçal do pecado, o Senhor, Ele continua te amando mesmo assim. Irmãos, a gente não pode achar que o amor do Senhor pelas nossas vidas vão nos poupar das consequências das nossas escolhas. Não vai. Mas o Senhor, Ele vai passar junto com a gente. Junto com a gente, porque Ele é o nosso amigo. Então, enquanto tem muitas histórias aqui na Bíblia, de às vezes de irmão vendendo outro, existem outras também.
Porque existem amigos sim. É difícil. Mas o Senhor, pensa, o nosso Senhor, mesmo sendo injustiçado, ferido, Ele não é meu amigo. Eu perdoo Ele. Muito bonito falado, já foi falado aqui, muito bonito falado. Mas na prática, é tudo muito difícil. Mas aquele homem, irmãos, aquele paralítico, se não fosse os 4 amigos que descessem pelo telhado, como que ele ia alcançar a vitória? Porque existem sim amigos que estão contigo na hora que você precisa. Irmãos, às vezes a gente vê as irmãs aqui, uma bênção, e Deus usa para a vida das outras pessoas, mas às vezes elas estão precisando também de uma ajuda, de um abraço, às vezes nem tem. Porque às vezes a gente só quer receber, não é mulher de Deus, tem para me dar, tem da presença de Deus para me dar, mas às vezes só o Senhor sabe como está a vida. Às vezes vive batalhas terríveis dentro de casa. Irmãos, e o Senhor está aqui para nos ensinar. Foi ferido, mas pede ajuda. Senhor, me ajuda. Às vezes a gente entra aqui nesse lugar com uma cara fechada, e às vezes quando a gente está no meio de outras pessoas lá de fora, a gente sorri, a gente dá gargalhada, mas dentro da casa do Senhor é sempre uma tristeza. E a palavra de Deus que fala: o Senhor é minha força, alegrei-me quando me disseram. Então, irmãos, libera esse perdão. Fui ferido, mas libera esse perdão, porque mais tem o Senhor para te abençoar. Quando você libera esse perdão, você fica com o coração leve. Você sente, você consegue. Às vezes você está com o coração tão ferido que nem mais a presença do Senhor você consegue sentir, porque às vezes é um bloqueio que tem no seu coração, porque você foi ferido e a gente fica fazendo coração duro. Mas que o Senhor, irmãos, Ele possa falar o teu coração, porque mais tem o Senhor para nos abençoar. Mais tem o Senhor para nos abençoar. Outro exemplo é Isaac com Jacó e Esaú. Mas Isaac, aonde foi feitas essas feridas? Você interpreta, irmãos. Onde foi feitas essas feridas? Foi pelos meus filhos. Porque um estava com fome, o outro trocou a primogenitura e me enganou. Mas por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. E às vezes a gente troca o Senhor por qualquer coisa, irmãos. Por qualquer coisa. E aí quando o calo aperta, a gente sabe que só tem Ele para recorrer. Porque é só Ele que pode resolver o nosso problema. Mas o Senhor, Ele entende, né? A gente sempre fala isso, né? O Senhor, Ele entende. O Senhor sabe. Ele entende que eu estou fraco hoje. O Senhor, Ele entende. E o Senhor, Ele entende. Ele vê tudo mesmo, irmãos. Mas eu quero te dizer que ainda, isso para a tua vida, você está triste hoje. Tem uma palavra de Deus que fala assim: ainda que uma mãe, ela possa se esquecer do filho do teu ventre, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Glória a Jesus. Então, irmãos, você guarda essa palavra no seu coração. Glória Todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aqui fala que o Senhor é fonte inesgotável. Aquela mulher samaritana, quando ela estava ali e Jesus chegou, ele falou assim: dá-me de beber. Ué, mas como eu sendo samaritano e você judeu, você me pede água? Se você soubesse quem está te pedindo, você entenderia e saberia que dessa água que você ia beber, você nunca mais teria sede. Jamais, a palavra fala, jamais terá sede. Jamais terá sede. Aquele que bebe dessa água, jamais terá sede. E a gente bebeu dessa água, irmãos. E a luta vem. Mas a gente sabe que a gente jamais vai ter sede, porque a gente sabe que a gente vai ter alguém para recorrer. Então, irmãos, guarda essa palavra no teu coração.
Senhor, tá difícil, mas eu creio que tu vai me ajudar. Porque eu tô buscando, eu tô querendo bênção, mas eu sei que o Senhor, Ele vai me ajudar. Se tá no meu coração, Senhor, limpa. Senhor, me purifica. E o Senhor, na palavra, fala que Ele veio para purificar. Então, que eu e você, nós possamos ser purificados. Que a nossa boca seja purificada. Que os nossos olhos sejam purificados. Que o nosso corpo seja purificado. E que possamos, irmãos, largar essa idolatria que muitas das vezes nós temos. Idolatria pelo nosso corpo, idolatria pelo nosso filho, idolatria pela nossa casa, pelo nosso marido. E quem a gente devia idolatrar, a gente deixa sempre em último plano. Sempre em último plano. Mas a gente sabe que se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então que tu possa, irmãos, ficar com essa palavra, porque o Senhor desde o início Ele vem falando tremendamente, irmãos, tremendamente. Eu falei com a Luana, eu falei assim, meu Deus, agradeço a oportunidade aí, porque senão não vai ter nada para falar. E é assim, irmãos, é porque o Senhor Ele quer confirmar, e a gente fica nervosa, Senhor, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar? Mas o Senhor Ele nos usa como quer. Aí o Ozel falou assim, você tá olhando esse papelzinho toda hora, mas você não vai ler nada do papel. E é assim, irmãos, porque o Senhor Ele vai, nos usando às vezes de forma diferente. A gente acha que vai ser de um jeito e não é. Mas que você possa, irmãos, ficar com essa palavra no seu coração. E assim como Cristo, mesmo ferido, perdoou, que eu e você possamos também perdoar. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.